Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um webcast Bora Varejar, o webcast semanal da Mercado e Consumo, a plataforma de consumo e varejo que você acompanha diariamente com notícias fresquinhas sobre varejo, sobre food service, sobre franquias, sobre shopping centers, enfim, temas infinitos aí. Tudo que tem a ver com consumo no Brasil e no mundo, você acompanha no portal, nas redes sociais, no YouTube, no seu agregador de podcasts preferido. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma. É um prazer estar aqui com você semanalmente no nosso Bora Varejar. Hoje a gente vai falar bastante sobre tecnologia, mas muito mais do que isso, a gente vai falar sobre parceria e da importância de boas parcerias, sólidas parcerias para bons negócios. Para falar sobre tudo isso, temos aqui 3 convidados. Um deles é o João Barcelos, diretor de vendas do Stone Partner Program. Tudo bem, João? Bem-vindo. Tudo bom, obrigado. Prazer. Prazer também te receber aqui. O outro convidado é o Araquém Pagotto, CEO da Web Automação by Tablet Cloud. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Obrigada a você, prazer de receber aqui. E o nosso terceiro convidado aqui ao meu lado, Dilson Mendes, VP de Produto e Tecnologia da ABC Ivo. Tudo bem, Dilson? Bem-vindo. Tudo ótimo, maravilha. Obrigado. Prazer receber vocês aqui nesse canal que a gente, como sempre diz, a gente debate aqui tendências, insights, perspectivas para líderes de empresas, especialistas, consultores, enfim, todo mundo que está aí atento a esses temas ligados a varejo e consumo diariamente no nosso portal e aqui semanalmente, sempre com o programa. Bom, como eu comentei, em meio a esse cenário empresarial que é especialmente competitivo hoje, sempre foi, né? Mas acho que agora nunca como antes, a necessidade de colaboração e sinergia entre as empresas é fundamental, ela é bastante importante para como estratégia mesmo, né, do negócio, para garantir condições vantajosas e impulsionar a competitividade, aumentar a competitividade das empresas. E é sobre isso e muito mais que a gente vai falar nesse bate-papo de hoje. O João Barcelos, como eu comentei, é do Stone Partner Program, que está fazendo 5 anos, né, já de programa, um programa consolidado no mercado. Eu queria, João, que você contextualizasse para a gente primeiro o que é esse programa dentro da Stone, né, que é uma empresa já bastante conhecida também, mas, enfim, um programa que vocês foram desenvolvendo e consolidaram, de fato, de 5 anos para cá. Como é que foi esse processo também? Show de bola. Bom, primeiro falar um pouquinho da Stone, né? Acho que a Stone é a empresa que tenta ajudar o empreendedor brasileiro nos desafios de crescer, né? Então, ajudando ele a vender e a gerir melhor. Então, todo mundo hoje conhece a nossa maquininha, mas a gente é muito mais do que uma maquininha. A gente traz um pool de serviços financeiros para os nossos clientes. E dentro da Stone, a gente tem o Stone Partner Program, que é uma frente que muita gente não conhece e foi criada em 2019. Mas, assim, antes de falar do programa, acho que é legal contextualizar, até para introduzir também o Araquém e o Dilson na história, que o mercado brasileiro, principalmente o mercado de pagamentos e software, né? Ele é um mercado que vem de uma evolução contínua nesses últimos anos. E o pagamento que a gente conhece aqui no Brasil, ele sempre foi desatrelado à tecnologia dos softwares, né? Então a gente tinha lá, na época do duopólio, da adquirência, as maquininhas separadas, né? Lá uma maquininha para Master, uma maquininha para Visa. Isso faz quanto tempo? Faz 10 anos, né? Assim, o duopólio quebrou que no início dos anos 2000, 2010. Durou bastante tempo, durou bastante tempo. Por aí. Eu lembro que entrava um cara com a malinha para vender adquirência, aí ele saía e entrava o cara para vender automação comercial. Exato. E você tinha as 2 maquininhas, então quando teve a quebra aí do duopólio, você conseguia passar as bandeiras em ambas as máquinas. Sim. E aí os novos entrantes do mercado entraram, a Stone foi um deles, e os softwares sempre foram desacoplados do pagamento. Então todo mundo aqui, eu gosto sempre de dar esse exemplo, que quando você vai no restaurante, sempre tem a via do consumidor e a via do restaurante. Por quê? Porque o restaurante pega aquela viazinha, o Araquém vai falar isso mais como especialista de food, ele pega aquela via, bota às vezes na agulhinha, né, na agulhinha, ou ele segura, grampeia no cupom fiscal, para no final do dia a pessoa que está na gestão lançar no sistema. Sim. Então, se a gente pensa que hoje a gente mexe no iPhone, é meio surreal você ver ainda
um cupom sendo lançado com um número gigantesco de maneira manual no software. Então, tem uma tendência, inclusive lá fora, de que pagamentos e o mercado americano, enfim, outros mercados, eles já estão muito mais avançados em cima disso. E a gente tem a tecnologia, mas eles estão avançados, eu acho que na questão do mindset. Eu acho que é disso que a gente vai falar um pouco. Então, a gente vem nesses últimos anos integrando os softwares de gestão com a solução de pagamentos. E aí eu entro no Stone Partner Program. O Stone Partner Program é a área da Stone que cuida dessa integração tecnológica com os softwares de gestão para prover para o cliente final, independente do segmento, e aqui representado por 2 segmentos que já vou falar, é uma solução de gestão completa. Então, o pagamento passa a fazer parte do software e software passa a fazer parte do pagamento também. Então, o programa foi criado em 2019, a gente tem hoje mais de 450 parceiros, né, e a gente tem crescido bastante para prover aí uma solução completa de serviços financeiros acopladas às automações comerciais pro varejista na ponta, né? A gente tem aqui 2 exemplos, como você comentou, de setores diferentes, né? Mas tem alguns setores que são mais presentes nesses mais de 400 que vocês atendem hoje, das empresas? Não, é bem pulverizado e é engraçado que você começa a conhecer setores, você começa a ver que tem tecnologia, automação e software em setores que a gente nem imagina. Tipo igreja. Tipo igreja, tipo cartórios, tipo... A gente está de um lado da mesa que não é o lado que tem mais não é o lado mais legal, né? Que assim, a gente está lá no back-office. Eu sempre costumo dizer que a gente vai num restaurante, ninguém olha para a maquininha quando tá pagando. Todo mundo nem olha às vezes quando tá colocando o cartão. Você tá conversando e colocando a senha, né? Verdade. Então tem vários setores que são legais que a gente descobre ao longo do tempo no nosso programa e é legal ver que eles estão disruptando com a tecnologia de pagamentos acoplada com os sistemas. Então, não tem uma concentração. É óbvio que no Brasil, food é um mercado que é muito aquecido, né? Muito restaurante, tem muita academia também, mas existem outros mercados aí que a gente olha que você nunca... Cartório nunca ia imaginar. Nunca imaginar que você pode ter uma integração. Cash, inclusive, né? E outros mercados que estão... Por exemplo, o mercado de educação, que é muito orientado ao meio de pagamento. A gente tem que sempre olhar o meio de pagamento que é utilizado no mercado. Então, quando você tem um mercado de educação, que o ticket médio normalmente é alto, você vai numa escola, vai pagar a mensalidade. Então, às vezes o cartão de crédito não é um método de pagamento muito utilizado por causa das taxas, enfim. Só que já tem novas soluções, por exemplo, como o Pix, que já ajuda a conectar a tecnologia com esse mercado. Então, rede de hotelaria também, né, João? Rede de hotelaria. Então, assim, tem vários segmentos que a gente, no nosso programa, que tem até de câmbio, por exemplo. Olha só. Mercado de câmbio. Você falou que não é o lado tão bacana e tal, mas porque a experiência nesse caso, pelo menos para o consumidor final, é justamente ser fluido e você nem prestar muita atenção, né? Exatamente. Eu costumo sempre falar que, pegando o caso da Estônia, acho que a hora quem o Dilson vão falar, mas assim, aqueles 3 segundos daquela maquininha, a gente fala assim, a Estônia tem 15 mil colaboradores, né? Grupo, né? A empresa. Então, assim, por trás daqueles 3 segundos tem 15 mil pessoas trabalhando para acontecer a transação em 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, às vezes instantaneamente, né? Então, é um mundo que a gente não conhece. E aí tem a Estônia, aí tem a bandeira e tem o banco. Então, se a gente pensa na nossa cadeia inteira, muito mais gente para um pedacinho de 1 segundo ali de autorização da transação. 10 as pessoas podem reclamar, talvez, né? E o software tem mais uma janelinha dessa. A gente tem que emitir o documento fiscal. Então, tem que bater numa Secretaria de Fazenda, tem que retornar para emitir o documento fiscal. Então, tem toda essa parafernália aí, atrás de 3 segundos. Exato. Total. Araquém, conta um pouco pra gente da parceria de vocês com a Stone, que já é de longo prazo também, né? Mas como começou e onde está agora? Na verdade, assim, a Stone é uma baita parceira. Ajudou a gente bastante e está ajudando, né, João? A gente começou a desenvolver essa tecnologia que é disruptiva, na verdade, né? Que a gente tem um mundo Windows, né?
que é uma tecnologia que ainda existe bastante, e tem um mundo novo que chegou, que é o mundo Android. Tá. Então, os tablets, né? Hoje a gente tem um POS, um Smart POS, que é um Android, uma máquina inteligente. Antes a gente tinha o POS, que não era tão inteligente, né? Hoje o nosso software roda embarcado na máquina. Então, quando a gente começou a desenvolver esse produto, a gente não tinha equipamento hoje, como tem hoje, né? Vários equipamentos que não são Smart POS, mas são terminais, né? A gente não tinha esse tipo de coisa. A gente começou a desenvolver Android num tablet. E aí a gente descobriu a Stone. E a gente começou a se aproximar deles. Falei, pô, você tem a maquininha. O Smart POS não era tão bom como é hoje, né, João? A evolução do equipamento foi muito rápido. Então a gente começou a embarcar o nosso produto naquela máquina. Por quê? Com a máquina, ele vira um pseudo-computador, porque lá ele lança, ele consegue fechar a conta, ele consegue abrir a conta, ele consegue emitir os documentos na própria máquina. Isso aí foi uma funcionalidade assim, que mudou a forma do dono do restaurante pensar no negócio dele. Porque cada garçom praticamente vira um caixa. Exato. Então ele consegue atender muito mais, com menos gente no salão, ele consegue atender. Então essa parceria que começou lá atrás, ela foi evoluindo junto com o nosso produto. Então a gente meio para que... food, certo? Para food service. Então a gente atende hoje, a gente começou a atender o nosso produto com food service, né? As barraquinhas, depois ele foi para uma lanchonete, depois ele foi para uma hamburgueria, depois ele foi para uma padaria. Hoje a gente atende redes de restaurante que são grandes, tipo um Barbacoa, é uma rede famosa que as pessoas conhecem, o Ristorantino, que é uma rede de restaurante italiano, que é muito famosa aqui em São Paulo, agora abriu um no Rio de Janeiro, também bem legal lá, um restaurante que eles abriram lá. Então assim, a gente conseguiu fazer com que o nosso produto administrasse bem o salão dentro do restaurante. Então a gente administra a cozinha, a gente administra o bar, a gente administra os garçons e tem todo um back-office. Quando a gente fala de salão, imagine um salão com 10 garçons. Cada garçom tem uma máquina da Stone. Então ele fica ali do lado das mesas. Então ele consegue atender muito fácil o cliente. Porque geralmente você fala assim pro garçom, me dá conta. Ele vai em algum lugar, traz uma pastinha para você, você abre a pastinha, o cara some. Aí, por favor, quero pagar. Exato, aí, tem que chamar de novo. Você traz a maquininha, aí ele traz a maquininha. Então veja bem, está desconectado uma coisa da outra. Ele vai pagar naquela maquininha, ele vai passar um cartão lá, que o cara tem que ver num papelzinho e tem que digitar com... Se ele colocar 250, se ele colocar 2.500 e o cara passar o cartão, geralmente o cara não vê, vai 2.500. Então, essa integração, que eu falo da convergência digital, né? Quando a gente começou a fazer software para food service, a gente sempre acreditou nessa convergência digital, que é o quê? Software com meio de pagamento. Essas coisas eram desconectadas, como o João falou no começo. Hoje não, elas são juntas. E não tem jeito mais disso aí. Então, é só amarrado. Daqui a pouquinho vai vir banco. É importante, né? Porque tudo isso aí vai cair numa conta bancária. Então, é importante que tenha essa conexão junto com o software, junto com o meio de pagamento. Como que era, então, na prática, num restaurante antes, quando não tinha essa convergência? E o que como é agora, por exemplo? Esse profissional garçom, por exemplo. Antes você ia fazer o pedido... Antes tinha o papelzinho. O cara ia com o papelzinho, você quer o quê? Eu quero um prato XPTO. Hoje em dia ainda tem. Ainda tem em muitos lugares, sim, é verdade. Em muitos lugares ainda não existe essa integração. Verdade. Por isso que o mercado, ele está... A Stone ajudou, vamos dizer assim, a abrir essa picada. Porque, por exemplo, o Tom é um cara que pega um cara vendendo pipoca. É um produto da Stone. Quando o cara passa a ter um carrinho de pipoca, ele pode usar o meu software integrado com uma máquina da Stone. Então, você vê que antes o meio de pagamento só atendia uma camada dos estabelecimentos comerciais. Hoje não, ele vai lá na base da pirâmide. Então, vamos dizer assim, essa penetração, diminuição de taxa, isso aí fez com que todo mundo comece a usar isso. Aí o dinheiro some e fica o meio digital, o dinheiro digital, que é através do cartão. Né? Então antes, voltando na sua pergunta, antes o garçom vinha com um papelzinho. Ou ele vinha até, você quer o quê mesmo? Aí ele levava para onde? Para o cara que ia fazer a comida. Aí essa comida ficava pronta e trazia. E aí como é que fecha a conta? Se o cara tem um software, ele vai trazer um papel, um software. Senão ele vai trazer, olha, a conta deu tanto num papelzinho.
Mas assim, se o cara tem um pouquinho de tecnologia, ele traz num papel que tem lá um software, tem os valores, o que o cara consumiu. E aí ele ia pegar o quê? Uma máquina que era um POS. Sim. E quanto deu? Deu R$250. Aí fazia a transação. E aquilo que você falou de digitar o valor, né? Exatamente. Então hoje não digita o valor, porque quando o cara traz a máquina, ele fala assim, qual a sua mesa? 40. Olha, deu 250. Você quer dividir? Não, quero pagar. Já está lá o dinheiro. Então, quando ele passa o cartão, não tem jeito de digitar outro valor. E esse valor, vamos dizer assim, esse NSU, vamos dizer assim, é um código de meio de pagamento, junto com a nota fiscal, esses dois números se integram e vão para onde? Para a Secretaria de Fazenda do Estado, que está tudo integrado. Então, a fiscalização também fica mais fácil. Então, isso é, vamos dizer assim, essa mudança de mindset que o João falou. Então, quando a gente começa a ter essa convergência e a ter vamos dizer assim, você vai baixando entrando na base da pirâmide, você consegue vender mais, baixa o valor dos produtos, porque você consegue vender para mais gente, tem mais giro e tal. Então a tecnologia vai ficando barata porque tem mais gente usando, né? Total. Por exemplo, celular. Quanto custava um celular? Bom, ainda que o celular custa caro, né? Mas, dependendo do celular. Dependendo do celular, mas assim, quanta gente não tinha poder para comprar um celular. Então hoje tem. Então a tecnologia ela consegue propor. É que hoje a gente não para às vezes para pensar. Eu tava até, você falou foi outro dia numa hamburgueria que foi tipo 6 da tarde, 7, acho que era mudança de turno, alguma coisa do tipo, que eu fui pagar e no final tinha uma mesa de canto assim e tinha um rapaz que trabalhava na casa e ele tava numa mesa. Literalmente ele parecia que eu tava trocando figurinha de álbum de Copa. Era muita filipeta de maquininha. E eu não sei se ele tava lançando no sistema ou ele tava vendo talvez a gorjeta dele, que também é outro ponto. Outro problema aí. Às vezes tem casa que dá a gorjeta, tem que você pagar por fora. Então você via ele e falava assim, cara, meu Deus do céu. Não é possível que ele não tenha um sistema pra fazer. Se ele faz aquilo. Esse cara vai dormir estressado, né? Ou ele vai dormir estressado e não vai atender alguém. Então, exato. E a gente não para pra pensar que teve uma evolução de todas as tecnologias. Então, assim, a gente tinha lá, há 20 anos atrás, você tinha um computador, que era um gabinete, e hoje é um computador, é um notebook. Você pergunta pra uma pessoa assim, você tem um computador? Pode ter até pessoa que fala que não tem notebook. Mas você fala assim, você tem um celular. Que já o celular é um Exato. computador. Então, todo mundo tem... Eu tenho um computador na minha mão, que é um celular. Então, o mercado... Essa mesma mudança acontece no mercado de pagamentos de software. E a gente não vê. Você lembra quando é que foi a última vez que você usou aquele celular tijolão? A gente tem memória. A gente não lembra quando foi. Exatamente. É a mesma coisa no mercado. Assim, o pessoal não lembra que o advento das maquininhas de Android... foi em 2019 que começou a tracionar. Em 2018 Isso. ainda estava devagar, porque o hardware era caro. Isso. Agora já você vai em qualquer lugar, é uma maquininha com uma tela que parece um celular. Exatamente. E a gente não lembra que lá atrás era uma maquininha que era semi-celular, né? Era uma maquininha que fazia. E hoje tem a maquininha até para deficiente visual. Exato. Né? Então é importante isso, essa evolução. Né? E a gente se acostuma com o que é bom e mais fácil, né? Sim, Talvez por isso que a gente não lembra mais como que era antes. A gente não lembra, isso é do ser humano, a gente não lembra das coisas. Eu pensei agora, hoje eu fui almoçar num restaurante, a gente está gravando aqui no dia 30 de abril, na região da Paulista, e aí a gente foi atendido por um garçom na mesa. E depois veio outro que a gente complementou o pedido com ele. Aí no final, o primeiro que tinha atendido a gente veio falar, vocês já fizeram o pedido? Sim, já fizemos. Mas confere aí se tá tudo certo. E aí na maquininha ele conferiu e o pedido estava em ordem e tudo mais. Quer dizer, essa integração até pouco tempo seria inimaginável, né? Profissionais diferentes ali que estão atendendo no salão, naquela loucura de hora do almoço, e tá tudo ali integrado, estava tudo certinho, inclusive no pedido. Então, esse ponto que você colocou é bem legal. Por exemplo, o PDV Legal, que é o nosso produto, ele faz exatamente isso. As maquininhas ficam na mão dos garçons. Então, a maquininha 1, que é o garçom 1, pode vir te atender, fazer uma parte do seu pedido, e o garçom 2 pode vir complementar seu pedido. Exato. Isso daí é o quê? É uma integração de mesas. Então, a sua mesa está sempre ali, sempre sendo abastecida. Em algum momento, você vai fechar essa mesa. Exato. E aí você consegue concluir a operação pagando com cartão e etc. Exato, tem uma parte que a gente fala muito da parte da experiência do cliente, porque a gente como cliente
né, tá lidando com isso o tempo todo. Mas essa parte que a gente passou mais leve, que é o pós-venda, né, para o empresário que sai do pipoqueiro que vira carrinho, quando ele começa a ter 3, 4 carrinhos, ele começa a se preocupar, a conciliar, fazer as informações baterem e ter gestão, isso é infernal. Sim. Né? Imagina por causa das filipetas que ele falou aqui. Bloquinhos de filipeta de cada restaurante e tentar fazer isso bater. E aí você fala de perda de tempo, né? Eficiência e fraude. Sim. Tem muita fraude também. Bastante. Você já que é só, não vou mais receber dinheiro para ninguém me roubar. Mas o que tem de fraude com maquininha, e a gente pega, certeza que restaurante também tem, Bastante. a gente pega em academia, que às vezes um recepcionista leva uma maquininha dele e passa a venda na maquininha dele, porque sabe que o dono não está conciliando. Então ele vai desviando aos pouquinhos ali numa maquininha que é igual. Então, sem a tecnologia, você não consegue pegar essas coisas. E o dinheiro vai cada vez mais sofisticado, porque o acesso... Cada vez mais sofisticado. A tecnologia evolui, mas o acesso fica mais fácil também. Então você tem que... popularizado, né? Exatamente. Conta pra gente, Dilson, a tua parceria com a Stone, e até que você falou aí já da área de academias, né? Como é que vocês começaram? Também estão há bastante tempo, né? Sim, a empresa, a gente está há 15 anos, né? A nossa empresa, a gente está já desde 2017 com a Stone. Então, só para entender um pouquinho, né? A gente... a plataforma que chama Evo, tá dentro do grupo ABC Fitness, é um grupo focado no mercado fitness. Então, academias, estúdios, box de crossfit, todo o mercado voltado para exercício físico e saúde. E a gente, com o Evo, atende aqui o mercado brasileiro e a América Latina, né? Somos líderes aqui nesse território. Dentro do mercado de academias, a tecnologia também chegou bem mais tarde, né? Tecnologia de pagamentos. Então, a gente trouxe para o mercado em 2014 a chance de academias pequenas e médias poderem oferecer para os seus clientes o pagamento recorrente, né? O método de assinatura, como você tem com Netflix, com Spotify, isso demorou muito para chegar nas academias. Então, você sempre comprava um plano que era um plano anual, que você pagava muitas vezes no cheque, você tinha que levar... Eu ia falar do boleto. Muita gente teve cheque... Dava cheque pré-datado. Muita gente ficou com um cheque, talão de cheque, só para pagar a academia. A academia foi um dos últimos negócios que largaram o cheque. E eu trabalhei já desde 2008 na academia, tive academia, a gente tem uma caixa de sapato desse tamanho, só com um cheque devolvido, que você não tem o que fazer. Mas essa era a realidade, você tinha que comprar um plano longo, porque era o jeito da academia conseguir te fidelizar, entre aspas, né? Sim, então, já é difícil a gente ir pra academia. Exato. Ou ela mesmo pegava, pagando, né? Ela pegava seus 12 cheques ali, ou parcelava no cartão. Então, era uma integração com pagamentos muito pequena, porque a maquininha estava ali na mão, você passa em 12 vezes. Diferente de um restaurante que faz, às vezes, 300, 500, 1000 vendas por dia, a academia vai fazer 5, 10 vendas por dia. Então, o problema é diferente. O problema não é tanto a filipeta, não é tanto a agilidade ali no pagamento. Mas, quando você entra para você fazer recorrência, é um outro mundo. Você tem outras coisas, você precisa ter acessibilidade para cadastrar o seu cartão com segurança, você não pode dar o cartão na mão de alguém que vai pegar, anotar num cantinho, né? Você precisa ter retentativas automáticas para garantir que eu vou conseguir cobrar com a maior eficiência os meus clientes. Então, tudo isso não existia para o mercado do pequeno varejista ali, o pequeno dono de academia. Só uma ou duas grandes redes é que tinham. Então, em 2014, a gente trouxe um gateway de pagamentos, que é especializado em fazer essa transação segura acontecer. Então, a gente tinha sempre um intermediário, e a gente colocou isso para o mercado e deu muito certo. Em 2016, esse gateway rompeu uma parceria que a gente tinha, então a gente já tinha essa cabeça da parceria desde até de antes da Stone, mas eles romperam e aí a gente foi para o mercado entender o que a gente tinha de opção então para melhorar inclusive o serviço que a gente tinha oferecido até então para o nosso cliente, e foi aí que a gente conheceu a Stone através primeiro do gateway de pagamento deles, né, na época que chamava Mundipag, hoje é a Pagar.me, e logo na sequência a gente conheceu também a ideia, ainda não existia nem o programa de parceria, mas já a ideia de se fazer uma parceria. Mas desde o começo a parceria já tinha muito essa cabeça de integração de produto e facilidade, né, ser também um canal de distribuição para fazer a solução chegar no maior número de clientes. Então, em 2017 a gente fez a integração com o Gateway e começou a integrar outras funcionalidades também, a chegar ao ponto que a gente está hoje, que é desde o embarque dentro do meio de pagamentos você faz através da nossa plataforma. Então você adquire o nosso sistema, no dia 1 você já consegue ter uma conta da Stone, já consegue cobrar seus clientes online, configurar um site de vendas. Então a gente tem toda a jornada de compra de um aluno de academia, de um cliente de academia integrada com a Stone. Então, E se ele compra também na academia físico, tem a possibilidade da maquininha estar integrada com o sistema. Sei lá, tem uma academia que vende
barrinha de chocolate, de proteína, né? Vamos lá. Não pode ser só de chocolate, pode ser de proteína. Ou água, ou energético, alguma coisa do tipo. Você pode também finalizar a compra pelo erro. Como eu falei, a gente se preocupa tanto na parte de experiência do cliente como no back-office. Porque quando você migra o seu negócio para recorrência, então você abandona lá os cheques e o pré-datado, existe agora uma grande preocupação em você cobrar os seus clientes com assiduidade, porque é muito diferente, né? Você passa um cartão em 12 vezes, você sabe que aquelas 12 parcelas vão cair. Quando você tem que 12 meses seguidos tentar cobrar daquele cartão, é outro jogo. Muito mais complexo. Então, e isso é tudo que o cliente não vê e por trás tem toda uma operação. Então a gente precisa garantir que você vai ter uma ótima eficiência. Então, desde o cadastro do cartão que você faz pelo seu aplicativo, pelo site da academia, para um totem de autoatendimento, até uma venda presencial que também está integrada, justamente para você não ter que se preocupar com a conciliação. Essa é uma outra vantagem. A Stone sempre se preocupou em facilitar muito para o parceiro com a parte de tecnologia, então oferecer APIs, documentação e apoio para você poder integrar. Então a gente tem essa integração até no nível de conciliação, para você garantir não só que aquela venda que passou no cartão está prevista para você receber, mas que no dia que você tinha que receber, você efetivamente recebeu. Não teve um chargeback, né, que é um cliente que foi lá reclamar que não reconhece a compra, não teve um estorno no meio do caminho, uma mudança de agenda de pagamento, uma antecipação. Então, tudo isso acontece nos bastidores para você garantir que aquela venda que passou no cartão realmente vai cair na sua conta corrente no dia certo. E no caso desse mundo de academias também, então, é uma popularização dessas facilidades. Quer dizer, né? Antes você comentou, tinha uma ou outra rede grande que poderia fazer isso, que talvez fizesse aqui, mas hoje vocês conseguem oferecer isso para qualquer academia negócios consegue. Menores. Até o pipoqueiro das academias, o personal trainer lá que tem 20 alunos, ele consegue cobrar os clientes dele por cartão de crédito. E muitas vezes nem precisa da maquininha. Então, no caso de um personal, eu não quero ter o custo, eu não vou andar com a maquininha, porque eu vou cobrar a mensalidade só dos meus clientes. O meu cliente recebe um link de pagamento, ele cadastra o cartão e mensalmente vai debitar do cartão dele. Então, é uma solução hoje que é muito leve para o cliente final, é barata, né? E é automático o onboarding, como eu falei. Então, graças a essa integração, graças à parceria, que eu acho que esse é o grande ponto da parceria, cada um fazer o que faz bem, né? A Stone, como uma empresa gigante, que tem que estar preocupada com o Banco Central, com a regulamentação, com uma tecnologia muito escalável que consiga fazer a transação na maquininha passar em 3 segundos, nunca vai conseguir entender a fundo como é uma operação de uma barraquinha de cachorro-quente e nem de um box de crossfit ali que tem 100, 200 alunos. E aí a gente entra com isso, eles entram com toda a parte de meio de pagamento e a gente faz a solução perfeita. E nem o cara da academia vai precisar, enfim, entender todo esse processo que é na verdade, coisa inviável. Né? A gente não tem volume para virar uma adquirência e fazer todo o trâmite. E na verdade você falou uma coisa que é bacana. Tem muito cara que é dono de academia, que é dono de restaurante, que não conhece o processo. O cara não conhece. O cara comprou um restaurante ou está investindo no restaurante, o software vai dizer para ele qual que é o processo, quais os modos operantes e como você faz aquele negócio funcionar, como é que você recebe do cliente final, como é que você faz seu caixa, como é que você tira dinheiro do caixa, como é que você põe dinheiro no caixa. Isso é bacana. E um negócio que o Júlio falou que eu acho que é bem legal, que são as APIs. APIs nada mais é do que um canudo que vai e volta a informação, né? Vai ficar claro para todo mundo, assim, mas isso que a Stone fez lá no passado e está fazendo e está melhorando o processo, a gente chama de integração, né? Integração o que é? É esse negócio ficar assim, ó, ligou e desligou, ligou, sem ter atrito, sem ter frição. Então isso que a Stone está fazendo é disruptivo. E eles tomaram essa decisão de fazer esses softwares internos deles lá atrás. Porque eles tinham software de terceiros, né, João? Então ele falou, não, nós vamos fazer isso aqui porque esse produto é nosso. Então essa tomada de decisão que foi lá atrás, quando eles começaram a fazer empresa e tal, a Stone tem 10 anos, 12 anos, né? 10. 10, 11 anos. Então assim, é importante essa tomada de decisão que foi feita lá atrás. Então, 24, 12. Então desenvolver essa tecnologia internamente possibilita o quê? Facilitar as nossas vidas, porque quando a gente fala com ele aqui, que é dono da tecnologia, ele vai lá, mexe no código, ajuda a gente mexe do nosso lado e começa a ter esse negócio que começa a rodar redondo. Quando a gente fala com outros players, não é bem assim. Então o negócio
vai meio a forceps, né? Você demora para fazer as coisas. Não que não funcione, mas Sim. essa é uma grande diferença. Daqui a pouco a gente vai fazer um rápido intervalo aqui agora, mas depois eu queria falar de um assunto que foi trazido pelo João, que acho que tem tudo a ver com o nosso papo aqui, que é essa mudança de mindset, né? Que tudo isso que a gente está falando aqui envolve quando a gente está falando de parceria e de os negócios conseguirem focar no que é o core de cada um e não se preocupar com esse todo aí. Mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui no Bora Varejar e a gente volta daqui a pouquinho. Olá, Ana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado e Consumo no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br. Estamos de volta com o Bora Varejar desta semana, aqui falando de meios de pagamento, de integração de pagamento com software, muita automação, muita tecnologia para empresas de diversos segmentos. A gente está aqui com 3 convidados hoje, o João, o Dilson e o Araquém. E o João, um pouco antes, no começo ali do nosso papo, no primeiro bloco, falou de uma questão de mindset, né? Aqui a gente está falando muito de integração de software com meio de pagamento. E aí eu queria que você contextualizasse isso um pouco, o que você quer dizer quando fala que talvez a gente não tenha ainda totalmente esse mindset consolidado aqui no Brasil e como a gente está até em comparação com outros países. Show. Então, separar aqui um pouco dos assuntos que é importante, assim. A gente vai falar de meio de pagamento, né? Quando a gente fala do meio de pagamento, aí meio de pagamento que eu falo é cartão, Sim. Boleto, Pix. Isso a gente é bem avançado quando a gente compara. Até serviços financeiros gerais para o consumidor, a gente é bem avançado quando a gente fala de outros países, né? O que eu estou falando aqui, quando é o mindset, que eu estou falando da relação pagamento, instituição de pagamento, adquirência e o software, automação comercial. O Brasil, ele é um país muito... Ele é continental, né? A gente tem aí mais de 7 mil softwares, se vocês pegam os dados aí da Associação de Software Brasileira, mais de 7 mil softwares. E aí eu não estou aqui falando só de software de gestão, mas no Covid cresceu o número 20%, 30%. Né? Todo mundo remoto, começa a criar solução, enfim. Só que quando você vai interagir com o software, o dono do software, né? E até mesmo aí a gente vai também pegar um pouco do cliente, né? Que é o dono do restaurante ou o dono da academia. O dono do software, ele ainda está muito preso no mundo do software, até porque ele é complexo. As funcionalidades do software. Então, a hora quem for, você tem as legislações de cada estado. Sim. Aí tem estado que exige o SAT, tem estado que não tem SAT. NFC. Tem o estado que tem NFC. Tem o Ceará que é MFE. Exato. Então você tem muita coisa que ele fica prestando atenção. E eu sempre falo, quando eu vou fazer papos desse, que o pagamento, como é a última coisa da etapa, todo mundo deixa pro final. E aí o pagamento, ele não é integrado. E aí lá fora você vê que se não é integrado, o cara questiona. Por que não está integrado isso? Né? Não estou dizendo que lá o cara no restaurante não tem que entregar o cartão físico pro garçom ir lá e fazer a venda. Só que vai estar integrado no sistema. Você está falando dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, basicamente, e em alguns outros lugares da Europa, enfim. Mas aqui no Brasil a gente ainda vê uma disparidade muito grande quando a gente pega softwares já consolidados no mercado e softwares que têm ali uma base de clientes menor. Os desafios do dia a dia são muitos. Então, e aí eu acho que não é de propósito, é o que o Araquém falou, o cara tem que pensar em tanta coisa que ele fala assim, cara, pagamento, eu vou integrar o pagamento, isso não tem valor nenhum. Mas tem. Diferencia o software dele e eu acredito que daqui a 10 anos a gente não vai estar nem falando desse papo aqui. Mas hoje em dia ainda eu fico surpreso como o pagamento ainda não é pauta de alguns softwares, porque eles têm muito mais coisa para colocar na frente. Tem software que eu converso que o cara fala, cara, eu preciso dar conta das funcionalidades para os meus clientes. Aí tem uma outra coisa, que por exemplo, o nosso produto ele é white label também. Exato. Né? Então, esse negócio que eu lá atrás, nós fizemos o produto white label justamente por isso.
Tem software house que o cara não vai conseguir colocar todas as funcionalidades e atender o mercado, atender legislação, atender meio de pagamento, essa integração, convergência. Então o cara vai ficar perdido. Porque o cara é pequeno, o cara tem um número de clientes restrito, então é muito mais fácil esse cara pegar, se ele tem uma marca boa, usar um software com a marca dele no lugar lá que está tudo pronto. Ele não precisa redesenvolver os códigos ou fazer a roda. Você pega as montadoras de carro, né? As montadoras de carro foram muito inteligentes. A Volkswagen só coloca lá o símbolo da Volkswagen no final do dia, porque tudo é conectado, os fornecedores fornecem e montam o carro. Então o software está indo, eu acho, na minha cabeça, dentro do Brasil, 7 mil empresas, né? Quantas dessas daí vão sobreviver, que já nós passamos várias ondas aí, né? Os planos econômicos que a gente veio, quebrou muita gente, as legislações malucas quebrou muita gente. Então, eu acho que vai reduzir muito o número de software houses fazendo commodities, software para restaurante é commodities, software para padaria, para academia é commodities. É praticamente tudo igual. Por que o cara vai desenvolver todas essas funcionalidades de novo se já tem alguma coisa pronta que ele pode entregar na ponta? Aí que entra o canal, aí que entra o cara que vai entregar para o cliente final. E isso é um negócio importante, por exemplo. A parceria que a gente tem com a Stone, a Web Automação Master, que é a Tablet Cloud, a gente não vende para o cliente final direto. A gente tem um time de autorizadas, que são empresas que a gente carimba, tem 140 no Brasil, que esses caras é que vendem para o cliente final. Por exemplo, um cara lá do Rio de Janeiro está sendo atendido por uma autorizada do Rio de Janeiro que vai lá, atende, dá treinamento para o cara e dá o suporte para o cara. Implementa também. Então ele entende de meio de pagamento, ele entende de software e a gente faz a tecnologia. Então esse negócio de software house pequena, na minha cabeça, que é o que o João colocou, a cabeça do cara ainda não está voltada para as coisas que ele precisa entender e entregar para o cliente final. Então isso eu acho que é importante. Mas e o varejista, o food service, enfim, o dono do negócio, por exemplo, ele está ligado nessa necessidade e no benefício que ele vai ter para o negócio ou também não? Por isso que é importante esses caras de restaurante, dono da academia, irem em feiras de negócio. Para ele se ligar nessas coisas, porque ele fica tão, vamos dizer assim, focado no negócio dele, que se ele não tiver, não colocar a cabeça fora d'água, o que está acontecendo no mundo aqui, né? Tipo, você está vendo as tartarugas embaixo d'água, você não sabe o que está acontecendo lá em cima. Então, se esse cara não sair para uma feira de tecnologia, como por exemplo, teve agora há pouco, teve a feira Autocom, uma feira de tecnologia voltada para o varejo, food service, para tudo que fala que é de varejo. Lá tem meio de pagamento, tem software, tem hardware. Então, se o dono do estabelecimento comercial, o dono da academia, não vai numa feira dessa, ou não vai numa NRF, que é mais chique lá em Nova York, para ver as coisas que estão acontecendo no mundo, que ele pode usar o negócio desse, ele está fadado a morrer também. Porque se ele não implementa um negócio que é bom para o negócio dele, eu, por exemplo, se eu fosse abrir um restaurante ou uma academia, por exemplo, eu ia começar com o quê? Com um software de gestão. Porque a partir do momento que você fala assim, eu vou abrir um negócio, já veio uma conta para você pagar. Eu vou alugar um negócio. Já veio. Já veio a conta. Você tem que lançar esse negócio em algum lugar, né? Então, eu acho que tem uma questão que liga com o que você falou no começo, que é a competitividade do mercado. Sim. Tem esse gestor que proativamente vai atrás da informação, que hoje, infelizmente, acho que na maior parte dos negócios do Brasil é a minoria, mas tem aquele que só vai se preocupar quando o problema bater na porta dele, que é quando um grande player do mercado dele abrir do lado, né, do ponto onde ele está. E o Brasil é muito fragmentado ainda. Em a maior parte dos segmentos, né? Mesmo em alimentação, as maiores redes do Brasil, quantos pontos de venda tem? Você tem um McDonald's, que é uma franquia global que vem para cá, mas brasileiro mesmo tem. Você vai nos Estados Unidos, qualquer marca, você pode pegar uma lista de 100 marcas que tem mais de 1000 pontos de venda. Sim, é verdade. Então é muito mais fácil. Você vai abrir uma coisa, você vai ter que concorrer com alguém que é muito profissional. No Brasil, não. Na maior parte dos bairros em São Paulo, que São Paulo é uma cidade gigante, mas a periferia é gigante, você vai na periferia, é outro mundo. Você sair daqui desse eixo, você vai ver marcas regionais dentro da cidade de São Paulo. Então, enquanto você não tem um grande player chegando, é mais difícil, né, você levar o cutucão. Você sentir a urgência. Você sentir a urgência. Quando chega, você fala, como que eu vou concorrer? Isso em academia é o que está acontecendo agora. Como em academia tem muito estúdio, né, que abre, que é a barraquinha barraquinha, restaurante, enfim, na academia é o personal que abriu um estúdio próprio. Quantos deles ainda gerem pelo WhatsApp? Você não tem o mercado. É que você tem dois problemas, que é você não tem todos os softwares integrados em pagamento
e você não tem todo mundo daquele segmento integrado com software. Não tem software. Às vezes tem muito... O mercado de academia, o mercado de food, ele cresce... O Araquém cresce ganhando de concorrente e também porque tem novos entrantes, que é novos restaurantes que estão botando software. Então o mercado ele é muito grande. Né? Então, quando eu falei lá de mindset, eu vejo isso. E aqui a gente tem 2 exemplos que são muito opostos. Quando a gente fala de Stone, você pega a tecnologia que a Stone todo mundo conhece, é a maquininha. Assim, fala Stone ou vai pensar na maquininha ou no BBB lá, bota pra girar, né, no modo Stone. Mas a galera não pensa na tecnologia. Então aqui eu tenho uma integração com o POS, né? E aqui eu tenho uma integração online, que não tem o POS. Tem o POS às vezes, mas majoritariamente o foco é online. Então, e aí aqui eu tenho integrado no Android, integrado na maquininha que não é Android, com conciliação. Aqui você tem recorrência, link de pagamento, se precisar, pro profissional, maquininha se precisar e conciliação. Então, tá vendo? São diferentes canais, que não é só aquela maquininha que você entrega aqui, então ele consegue atacar qualquer tipo de player de academia, seja o cara que tenha a listinha de clientes dele, seja uma academia que já tem ali estabelecida, tem os seus equipamentos, aquelas coisas todas. Então, quando a gente fala de mindset, é isso. Assim, acho que o Brasil está evoluindo muito rápido nisso, mas você ainda vê que você ainda tem muito software de 200, 300 clientes que a história dele nascer você tem lá, eu sempre conto isso, né? Que você tem um dono de restaurante no interior, que aí o filho, ele virou de computação, e aí o pai gere no caderninho, aí ele fez um sisteminha, e aí o filho começou a vender pros amigos do pai, e aí naquela região ali de 3 cidades, 4, o cara tem 300 clientes, né? Só que aí, para dar o próximo passo, é difícil, porque já tem os caras grandões, aí tem que sair da região, só que aí ele domina aquele ponto ali. Só que aí daqui a pouco, o software que já é grande, ele vai chegar lá. E aí como é que ele se diferencia? Pegando esse gancho seu aí, que isso é um negócio importante no Brasil, quando a gente fala de mercado, Por exemplo, a Stone, ela tem um modelo de franquia, que vende na ponta, certo? Franquia Stone, que vende lá adquirência na ponta, começando a vender software agora, que é bem legal. Mas assim, vocês até ganharam o prêmio na ABF, né? Sim. O melhor modelo de franquia e tal. O meu negócio de autorizado é quase como se fosse franquia, só que são autorizadas. Então, quando eu vou vender com autorizado, né, mostrar para ele, seja ele uma software house que faz um software, ou seja ele uma revenda de software, que eu estou trazendo ele para trabalhar conosco, o que acontece? Sempre falo para eles assim, olha, o Web Automação hoje é uma marca, junto com o PDV Legal, que você enxerga, todo mundo conhece, todo mundo entre aspas, né? Mas o grande mercado conhece. Então eu sempre uso, quando você falou por exemplo, McDonald's, eu vou abrir uma hamburgueria, vou abrir uma hamburgueria do Araquém, ou posso abrir um McDonald's, lá na cidade que eu nasci, Capivari, por exemplo. Então eu vou abrir, vou fazer uma conta, acho que eu vou abrir um McDonald's, que eu vou dar mais certo, porque todo mundo conhece, né? É uma marca conhecida. Então quando eu vou vender ou fazer com que esse cara venha a ser um autorizado web automação, um PDV legal, você fala assim, cara, você quer vender o software ABC informática aí? Você quer vender um software da web automação, PDV legal, que está em todas as feiras, que está em todas as mídias, que sai em podcast aqui no Bora Varejar. Então, como é que você vai viver amanhã? Então você tem que pensar daqui 5 anos. Então essa história de consolidação, não só para o mercado de food, de academia, que já está bem consolidado, assim, eu vejo esse movimento, consolidação. Então vão sobrar poucos. Hoje tem um monte de navio no mar, de barco no mar e alguns naviozinhos aí, né? Então é legal a gente pensar nisso, né? Como é que o Brasil vai sair disso? É consolidando. Daqui a pouco nós vamos ter essas redes, né? E tem barquinho que às vezes vira um navio também, porque ganha mercado. Então, assim, não é excludente, né? Assim, é óbvio. Tipo Estônia, né? Era um barquinho, né? A gente era pequeno e a gente foi trazendo nosso serviço, atendimento, tecnologia. Hoje é um transatlântico, né, João? Exato. Hoje é uma empresa grande. Coisa que acontece e vai acontecer muito, né? Em várias verticais, é que nesse movimento de consolidação,
começa a acontecer muito um movimento de junção, né, de M&A. Então tem gente que ele não vê a visão, eu não consigo talvez chegar a crescer e ser do tamanho do meu concorrente, mas se prepara pelo menos para ele poder te comprar, porque se você não estiver preparado, ele não vai nem conseguir te comprar se ele quiser. Né? É verdade, isso é outro item. Eu queria te perguntar uma coisa, Gilson, que você falou em algum momento que a gente estava falando muito aqui da experiência do cliente e tal, mas do impacto que isso tem no back-office, né? Do grande impacto que tem no back-office, e às vezes talvez o empresário nem pense nisso quando está decidindo ali. Que você tangibilizasse um pouco esse impacto real, assim, quando você tem essa integração toda sobre a qual a gente está falando aqui. Legal, acho que o exemplo do nosso lado, que é o espetinho da Filipeta, é a pessoa do financeiro, né, assistente, ou tesoureiro ou tesoureira, que tem que ficar pegando o relatório do adquirente. Então ele entra, por exemplo, num portal da Stone, de qualquer outro adquirente que ele use. Se usar Stone e Evo, não vai precisar fazer isso, mas se ele usar outra combinação ali de produtos, ela tem que abrir todo dia, enxergar tudo que ela tem para receber, pegar aquele número ali do NSU que o Araquém comentou e procurar no sistema. Então, muitas vezes eles imprimem isso e ela vai ficar com a caneta ticando. Ó, eu achei esse aqui, eu achei aqui. Até ver a linha que não bate. Faz uma conciliação manual. E aí tem que olhar. E não bateu por quê? Aí tem que olhar na origem. Que dia que isso foi vendido? O que aconteceu nessa venda? Na era da inteligência artificial. Pois é. Ou seja, a gente já pegou redes pequenas, 2, 3 unidades, que às vezes tinham 2 pessoas para fazer isso. Caramba. E são pouquíssimas que se propunham a fazer, porque é um trabalho extremamente chato. O que a gente fala, né? Que não tem como. Então, tudo isso que eu falei pode ser substituído por uma simples integração, que você habilita e o sistema vai fazer para você. Ele vai mostrar para você exatamente, ó, esse item aqui que era para você receber hoje, você não recebeu. Vai ver o que aconteceu. Vai ver se teve algum cancelamento. Wilson, agora esse negócio e essas pessoas podem fazer outra coisa. E elas vão fazer negócio, outra coisa. Você salva a vida dela, porque você tirou ela do trabalho. Salva a vida dela. Que é extremamente salva a vida do cara, né? Pegando esse gancho de conciliação, que eu acho que é importante, isso daí, antigamente era caro para fazer. Tinha poucas empresas que faziam. Hoje, acho que é de graça. Eu não sei se tem um custo em cima disso, mas ele entra junto com o software, é um pacote. Então, sai nada pro cara. Assim, muito... Você lembra que vamos fazer um paralelo com o Microsoft. Antigamente você tinha que comprar lá o Office, o PowerPoint, o Excel, aí para você ter o Teams você tinha que pagar um pouco a mais. Hoje em dia vem tudo junto. Tudo junto, Entendeu? Porque faz parte do pacote, enfim. Isso vai evoluindo. A Stone realmente foi pioneira. Até hoje, pouquíssimas empresas oferecem isso. Como era quem explicou da API, uma forma de você conectar direto na adquirente e ter essa informação. Então, o que eles estavam falando que custava caro é porque as pouquíssimas empresas que se propunham a fazer, não, eu não aceito isso, deixa eu automatizar, tinha que contratar uma outra empresa que chama Van, que ia ter que bater lá na porta, pegar todos os dados. Pegar os dados, conseguir autorização com uma adquirente para pegar esses arquivos, depositar esses arquivos para uma outra empresa que ia fazer a leitura desses arquivos e comparar com o sistema. A gente cortou tudo isso através da parceria, a gente conecta direto e já traz para o nosso sistema e compara para o cliente só enxergar as diferenças e poder agir pontualmente naquilo que não está batendo. E é acessível, né? Hoje é acessível por causa da tecnologia. Exato. E a tecnologia, acho que é importante deixar claro que no programa, né, a gente não é só a tecnologia, a técnica, a API que o Araquém está falando. Você tem uma tecnologia de processo para você entender o momento daquele software que está entrando no programa, te entende qual é o nível de maturidade. Não, ele já tem uma base grande. Normalmente, quando o cara tem uma base grande, a gente entende que ele já domina bem o software, então ele vai navegar bem. O cara tem uma base pequena, então a probabilidade... Ou às vezes tem um que é disruptivo, que é uma startup que está entrando no mercado específico, que os caras entenderam o problema, e vem uma brecha ali com pagamento para poder entrar e trazer um diferencial. Então, quando o nosso parceiro ele entra no programa, obviamente Araquém e Gilson aqui já passaram por isso há anos atrás, mas a gente entende o software, faz um projeto, a gente escolhe qual é a integração que a gente vai fazer. Vamos começar por essa, porque eu acho que dado o teu mercado, que a gente conhece, é o que talvez dê mais certo agora. E aí, uma vez que ele se acostuma com aquela integração, com a conciliação, a gente vai para uma próxima. E ele vai crescendo no programa, até criar uma base de clientes em comum com a gente e, obviamente, trazendo a integração como diferencial para aquele cliente. Então,
a gente também tem um papel, digamos assim, a gente entrega 3 valores para o parceiro, que é, o primeiro deles é a tecnologia, que é isso que eles estão falando, todas as nossas APIs. O segundo, que a gente acredita muito e o que os nossos clientes conhecem, que é o 5 segundos, que é a Stone atende em 5 segundos no telefone. A gente, para o nosso parceiro, quer trazer rapidez nas interações, né, na integração, que é o que o Gilson falou. Não adianta nada eu dar a tecnologia, ele demora anos para poder conseguir fazer. E o terceiro é crescimento, que é o software que identifica que integrar pagamento é fundamental, a probabilidade dele crescer mais rápido é alta, porque ele está com aquilo integrado. E hoje também tem um movimento que é importante falar, acho que Gilson era quem sabe nisso, que existem empresas que elas internalizam o software e elas próprias buscam essa integração, porque sabem que melhora a eficiência delas. Né? Então, o programa ele não só tem um papel de fazer parceria, não, quer fazer parceria, não, a gente tem um papel de educar o software no mercado de pagamento e, obviamente, aprender também sobre as especificidades de cada segmento. Olha, você falou um negócio importante de atendimento, né? Nós estamos gravando aqui, é importante deixar isso gravado, né? Assim, a tecnologia, software, foi feito para dar problema, né? Exato. Então, onde tem software tem problema, né? Todo dia dá um problema. Mas o que eu quero assim deixar bem gravado aqui, que essa parceria, ela só deu certo porque quando a gente liga para a Stone, tem alguém para falar com a gente e para resolver o problema. Os caras escutam. O João me escuta. A equipe dele me escuta. Então isso é importante. Quando você liga para um parceiro, o cara te escuta, fala, não, nós vamos resolver, porque tem um problema. O problema pode ser até do meu lado, mas nós vamos escutar, vai procurar junto, porque se não achar o problema, morre o negócio. Então esse negócio com a Stone está dando certo e vai continuar dando certo justamente por causa disso. Tem gente do outro lado escutando a gente. Né? E recíproco o negócio, né? Fundamental quando a gente fala de parceria. Fundamental. Nesse nível, né? Bom, a gente está chegando ao final aqui do Bora Varejar e aí a gente tem o nosso momento de check-out, em que a gente pede que os nossos convidados falem para a câmera, para o nosso espectador, nosso ouvinte diretamente. Vou começar pedindo para o João dar o recado final aí para quem está acompanhando a gente. Se eu pudesse dar um recado final, até endereçando o nosso público aqui, que são as empresas de software, eu diria que tratem o pagamento como software e tragam ele para dentro das funcionalidades dos seus sistemas. Então, assim, eu costumo dizer que pagamento hoje ele é software, ele não é pagamento. Então, a gente às vezes separa muito isso, mas Araquém e Gilson estão aqui, eles podem falar que eles encaram o pagamento como uma funcionalidade do software deles. Então, acho que esse que é o recado que eu deixaria, porque o futuro vai precisar disso. Total. Araquém, teu recado. Bom, meu recado é assim, não nasce um negócio se não tiver um software. De preferência que seja o PDV legal junto com a web automação, né? Se for um negócio de food, você que vai abrir ou você que tem um negócio, cara, você tem que pensar no software, porque o software é a inteligência do negócio. Se a gente não conseguir extrair dados do nosso negócio, a gente está morto, né? Quanto que vendeu, quanto comprou, quanto que gastou de energia. Então isso está tudo no software. Além, lógico, né, de você pegar um restaurante, tem lá os garçons, tem que pagar a gorjeta pro cara, né? Como é que vai fazer tudo isso? Então, meu recado é o seguinte: antes de qualquer negócio que abrir, pense em qual software você vai usar no seu negócio. Isso que eu acho que é o mais importante de qualquer negócio hoje, seja ele de qualquer ramo, né? Então, o software hoje faz parte da nossa vida, né? Quando a gente nasce, já tem um CPF lá, a gente já está cadastrado em algum software. Então, é importante a gente pensar nisso, tá? Total. Gilson, teu recado. Legal. Estou pegando também o gancho do mestre Araquém. Eu acho que não existe negócio hoje sem tecnologia, né? Então, primeira coisa é investir em tecnologia. Realmente é investimento, não é custo. Muitas vezes o gestor ali, o dono, ele olha só para o dinheiro que sai e ele não olha porque ele deixa de ganhar porque ele não está investindo em tecnologia, né? E segundo ponto, parceria. Invistam em parceria, porque parceria é uma coisa que te faz crescer muito mais rápido, né? E muitas vezes te faz ir mais longe. E na hora de procurar parceiros, procure parceiros primeiro com excelente tecnologia, que vão poder te dar segurança acima de tudo, porque a segurança também é uma coisa que muitas vezes você não precifica, mas na hora que dá o problema é que você vê o tamanho, né? O tamanho do rombo, e aí pode
significar fechamento de um negócio. Então, excelente tecnologia e também que a cultura seja semelhante, que foi uma das coisas que nos aproximou muito da Stone, né? É importante entender se a sua cultura condiz com a cultura do cliente. E aqui eu não estou julgando a cultura boa ou a cultura ruim. Eu estou falando que precisa ter sim um match, porque senão é muito difícil uma parceria ser longeva e uma parceria dar certo. Legal. Então, esses são os recados aí. E... Poderíamos fazer outro Bora falando dessa questão de cultura, hein? Para boas parcerias, né? É isso aí. Mas super obrigada, Dilson, Araquém e João, pela presença aqui no Bora Varejar. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado, igualmente. Prazer também estar aqui com vocês semanalmente, acompanhando o nosso Bora Varejar e diariamente no portal mercadoeconsumo.com.br, nas redes sociais, enfim, onde você quiser saber sobre varejo de consumo no Brasil e no mundo, sobre tecnologia, como a gente falou aqui, pagamento, software, a gente também está a todo momento com você, tá bom? Obrigada, até a próxima.